Primeiro, qual que é a primeira diferença, né, entre uma coleta convencional e a coleta seletiva, né? A coleta convencional, o que a gente faz? A gente pega todo o lixo que é produzido na nossa casa, que a gente chama de lixo, que muitas vezes não é lixo, né? Mas a gente bota tudo dentro de um saco, bota na porta da nossa casa e daí para frente não quero nem saber o que está acontecendo com ele. Não é assim? Isso é o que acontece na coleta convencional. Na coleta seletiva, o primeiro procedimento, ele vai estar lá dentro da minha casa, né? Ou seja, eu vou ter que separar os materiais que podem ser reciclados ou não, né? Então, num primeiro momento, a gente pode separar em 3 tipos, né? Posso interromper rapidinho? Pode. Você separa o lixo na sua casa? Separo e passa. Aí eu senti valor. E passa lá os catadores toda segunda-feira para coletar os recicláveis. E eu guardo os recicláveis a semana inteira para eles chegarem segunda-feira, tá tudo bonitinho, limpinho, inclusive, na porta da minha casa, para eles poderem pegar. Isso aí, parabéns. Todo mundo fazer. Eu acho que todo mundo tinha que fazer, né? Sim. Então, o primeiro passo é esse, é separar. Eu posso separar em 3 partes, né? A princípio. Lá em Passos, a gente não separa em 3, só separa em 2. Eu vou explicar por quê. Mas, a princípio, vamos pensar assim. Eu vou separar em 3. Quais são essas 3? São os, a gente chama de recicláveis secos, né? Que é plástico, papel, vidro, né? Esse é um tipo. O segundo são os orgânicos, né? Que geralmente é o quê? Aquele lixinho de cozinha, né? Que tá ali, resto de comida. Às vezes lá no jardim, lá da minha casa, eu fiz um desbaste na grama, cortei uns galhos. Então isso é os resíduos orgânicos. E o rejeito, que é aquele que eu não vou usar para nada. Geralmente é lixo de banheiro, ali na cozinha, às vezes é filtro de pó de café, alguma coisa assim, olho, né? top. Aí esse é o rejeito. Então, esses 3 tipos eu tenho que colocar em dias específicos na porta da minha casa para que venha a coleta e colete só aquele material estabelecido para aquele dia. Em Passos é assim? Né? Não. Ah, tá. Em Passos não é assim. O que acontece? Por que acontece lá em Passos? Lá nós até temos em alguns bairros a coleta seletiva, mas ela não é institucionalizada, ela não é uma coisa estabelecida pela prefeitura. A prefeitura dá o apoio, talvez até aqui em Paraíso seja parecido com isso. Lá, a prefeitura dá um apoio para a Associação dos Catadores, né? Aí a Associação dos Catadores é que fez todo esse engajamento popular lá na cidade, né? E até a UENG teve apoio da UENG para poder fazer isso na época. E aí, então, eles estabeleceram o dia de coleta do reciclável. Né? No meu bairro, por exemplo, é na segunda-feira. Então, aí a gente coloca para os catadores lá na segunda-feira, eles passam um caminhão e coletam lá. É diferente, por exemplo, vou dar um outro exemplo aqui, do Glória, de São João Batista do Glória. Esse São João Batista, até eu que estou fazendo um trabalho com eles lá, a minha empresa com a prefeitura. Então, lá é diferente. Lá, a coleta seletiva lá, ela é institucionalizada, ela já foi acampada pela prefeitura. Então, a prefeitura estabeleceu os dias lá de recicláveis, que é terça, quinta e sábado, e o dia do rejeito, com o orgânico, que é segunda, quarta e sexta. Entendeu? Eu acho que Paraíso está dessa forma também. Então, estabelecido os dias em cada bairro que passa. Mas é na cidade inteira? Eu não sei. Não. Para isso tem que ter todo um programa de sensibilização antes. Vamos falar. Depois mais pra frente vamos conversar sobre isso. Saco também, né? Tem cor de saco, alguma coisa assim. Não tem cor de saco, não. Não. Eu vou explicar isso. Tem que ter o programa de sensibilização. Isso aí nós vamos conversar sobre isso. Mas deixa eu só fechar esse assunto dos 3 tipos e por que é 2 ou por que é 3. É 3 quando você tem na cidade um sistema de compostagem. Aí você tem o que a gente chama de UTC, Unidade de Triagem e Compostagem. Aí você separa em 3. Quando não tem, aí não tem jeito. Aí a gente trabalha só com 2 tipos, que a gente chama de resíduo seco e úmido. Aí você mistura o rejeito com o orgânico, porque
esse não adianta você mandar para a associação de catadores, porque eles não têm o que fazer com isso lá. Entendeu? Então, lá em Passos, por exemplo, a gente separa. Esse chorume vai tudo pro solo. Hein? O chorume. Mas aí já é outra coisa, é outra história. E aí, lembra que eu falei que não pode ter mais lixão? Sim. Né? Aí tem que ter um aterro sanitário, que é uma obra de engenharia. Isso. Depois, vocês vão me perguntar qual que é o papel do engenheiro nessa história. Aí eu vou contar. Aí um dos pontos é exatamente a questão do aterro sanitário. Entendeu? Então, é isso. Agora, respondendo esse ponto aí, né? Falou, mas se aqui tem coleta seletiva, como é que eu não estou sabendo? Você não está sabendo por quê? Porque não houve um programa de coleta seletiva no município estabelecido de forma que toda a população fosse, primeiro, sensibilizada e depois, primeiro informada, depois sensibilizada e depois orientada. Entendeu? Então, tem que existir um programa para isso, né? E não é fácil. Eu falo, às vezes eu brinco sempre, assim, quando as pessoas me perguntam, de tudo que você faz na área de resíduos sólidos, o que você acha mais difícil? Eu acho que talvez a coisa mais difícil que tem é você conseguir implantar um programa de coleta seletiva eficaz no município. Muito mais do que você fazer um projeto de um aterro sanitário. Por quê? Porque você está mexendo com a cabeça das pessoas, com a cultura das pessoas. E você tem que mudar isso, né? Você tem que fazer com que as pessoas entendam a importância disso, né? E aí entra 2 pontos. Importâncias em dois campos. O primeiro é o campo ambiental, né? Porque se eu tiver um bom programa de coleta seletiva e conseguir recuperar esses 80% que eu não vou aterrar, ou seja, eu estou diminuindo muito os impactos ambientais eventualmente gerados com a disposição incorreta desses resíduos. Primeiro ponto. E o segundo ponto é social. Porque quem que é o grande beneficiário de todo esse processo? O catador. O catador de materiais recicláveis. Entendeu? Então, hoje, quando você não tem no município um programa de coleta seletiva, você acha que não tem catador? Tem catador. Só que o catador, ele cata no meio do lixo. Entendeu? Ele tem que revirar o lixo. De repente, corta a mão, de repente tem ali um produto que pode contaminar ele. E é um trabalho, né, insalubre, é delicado. Completamente insalubre. É. Então, quando eu consigo fazer esse processo de separação, né, eu estou ajudando o catador. Estou ajudando ele, primeiro, nas condições de trabalho dele, né, que aí não deixarão de ser insalubres, como você disse, né? E segundo, que eu estou melhorando em muito a renda deles. Sim. Porque eles vão conseguir recuperar uma quantidade muito maior de material e material mais limpo, com valor econômico melhor. E tem que valorizar essa mão de obra também, que é difícil, passa por situações difíceis. E normalmente, em muitos casos, a gente vê que é o último caso da profissão que a pessoa não conseguiu trabalho na área, na outra área. Vou catar lixo. Perfeito. Não é catar o lixo, né? Vai coletar o resíduo, né? O resíduo reciclável nas moradias, nas casas, na rua, né? Perfeito, você colocou o ponto-chave, né? São pessoas que elas necessitam, né, de um apoio social e um apoio laboral, vamos dizer assim. Sim. E aí, aí que entra, muitas vezes, o trabalho ou a participação do engenheiro. Porque pensa aqui comigo, eu vou pegar todos os meus resíduos recicláveis e vou encaminhar para a associação de catadores. Os catadores vão ser responsáveis por isso. Acontece que quando chegar lá um volume vultuoso de resíduos, coitado, eles não têm uma capacidade operacional, laboral e até financeira de conseguir trabalhar com isso. E aí que entra o engenheiro. Entendeu? Dando esse apoio lá na central de triagem deles, né? Como que nós vamos operacionalizar todo esse processo aqui? Certo?
Quais devem ser as suas condições de trabalho, de segurança do trabalho, por exemplo? Que tipo de EPI que você vai precisar de usar? De que maneira que você vai usar isso? E depois até na parte contábil também. Porque, coitado, eles têm dificuldades até de buscar o escoamento para a venda desse material. Muitas vezes tem gente boa, mas tem muita gente de má fé, que isso que a gente chama aí de atravessadores. Não estou falando que todo atravessador age de má fé, não, tá? Mas existem alguns, certo? Que eles tentam cativar de alguma maneira o catador, sendo que, por outro lado, ele poderia conseguir um valor muito maior